Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a lição juvenis, dessa oportunidade a lição de número 4, onde os hebreus vão para o Egito. A gente já viu que ao longo desse trimestre nós precisamos andar com a história e com a geografia, não é isso? E para tanto é importante que você tenha sempre um mapa ou alguns recursos que possam enriquecer ainda mais a sua aula, certo? A gente vai falar sobre esse dando continuidade à nossa lição e a gente vai destacar alguns pontos importantes. Primeiro, os objetivos da nossa lição hoje é ressaltar que a promessa de Deus a José já provia o livramento de sua descendência. Ponto 2. Destacar que a fome levou a família de Jacó a buscar socorro no Egito, onde se multiplicou. Terceiro, mostrar que após a morte de José, um faraó que não o conheceu começou a escravizar os hebreus. Dando continuidade à nossa lição, na semana passada nós falamos um pouco sobre os patriarcas, então a gente viu Abraão, Isaac e Jacó. Aqui a gente vai falar um pouco sobre Jacó e um dos filhos dele em especial, que é José. A família de Jacó, é o ponto 1, fala sobre a preferência do pai por José. José era o filho de Raquel. Raquel era uma das suas esposas amadas de Abraão, de Jacó. Certo? O patriarca Abraão, eu já estou enrolada. Vamos falar de novo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal da Escola Bíblica Dominical e nessa oportunidade vamos fazer mais um comentário sobre a lição juvenis. A lição de número 4, que vai ser ministrada no domingo, dia 26 de janeiro. A gente vai ver um pouquinho sobre a história dos hebreus e o momento em que eles vão para o Egito. A gente já viu na semana passada um pouco sobre os patriarcas, a história de Abraão, Isaac e Jacó. E nessa oportunidade a gente vai ver como os hebreus foram para o Egito. 1.1 da nossa lição vai falar um pouquinho sobre a família de Jacó. Então você pode fazer uma retrospectiva, falar um pouco sobre a família de Jacó. E dando preferência também aí à parte de José, né? Quem era José? Nós sabemos que o patriarca Jacó, ele teve 12 filhos. E esses 12 filhos se transformaram em 12 tribos de Israel. Porém, essas 12 tribos de Israel, elas têm uma divisão. O que seria um filho de José, na verdade, se tornou meia tribo, né? A meia tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés. E o porquê disso? Porque Deus já havia revelado algumas coisas para José com relação a isso. A gente vai entender que Jacó habitou na terra dos peregrinos de seu pai, na terra de Canaã. Porém, em determinado momento, uma fome muito grande se assolou naquela terra. E Deus já havia dado a José, que era filho de Raquel, sonhos, né? José sonhou a primeira vez com molhos de trigo e depois um sonho do sol, da lua e 11 estrelas. E esses sonhos de José, na verdade, eram Deus mostrando o que iria acontecer no futuro. Porém, José, sem tanto discernimento, comentou com os irmãos, com o pai, de uma forma meio que snob. E isso fez com que os irmãos de José não gostassem dele, né? Ele tinha a preferência do pai, ele sempre contava para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam, e ainda por cima tinha esses sonhos e mostrava quanto ele era superior aos próprios irmãos. Daí gera essa rixa entre eles. Um determinado dia, Jacó pediu para que ele fosse ver os irmãos onde eles estavam pastoreando ali o rebanho, e os irmãos, quando viram, José estava com uma túnica especial, e quando viram José de longe, pensaram em fazer mal a ele, pensaram na verdade em matá-lo. Até que um dos irmãos disse, não vamos matá-lo, ele é nosso sangue, Deus vai requerer de nós. Aí jogaram José dentro de uma vala. E quando viram uma caravana de ismaelitas passando, decidiram vendê-lo como escravo para a terra do Egito. É assim que José vai parar no Egito. Chegando lá no Egito, ele se torna
escravo, né? Ele já estava como escravo, mas aí o capitão da guarda de Faraó, Potifar, compra ele e começa a colocá-lo para trabalhar dentro da sua casa. Quando Potifar vê que José é muito inteligente, que José tem a sabedoria de Deus e vê que tudo aquilo que coloca nas mãos de José prospera, ele começa a dar mais cargos para que José possa ir melhorando a sua casa. Deus abençoou José de tal forma que ele se destacou entre todos os servos de Potifar. Inclusive, chamou a atenção da própria esposa do guarda de Faraó. O que acontece é que a esposa do guarda de Faraó, ela trama algo contra José e José acaba indo para a prisão. Depois disso, dentro da prisão, Deus dá graça a José e ele se torna ali um dos organizadores, um dos administradores da prisão, né? De forma que ele conhece dois servos do faraó. Um que é o copeiro-chefe e o outro que é... deixa eu ver onde é que tá. Mais um corte. Acho que já tá aqui. Já tá aqui nessa parte. Voltando. E foi dentro da prisão que José se deparou com dois prisioneiros que também serviam a Faraó. O primeiro era o chefe dos padeiros e o segundo era o chefe dos copeiros. Eles tiveram sonhos na mesma noite, ficaram muito perturbados. E José, ao ver que eles estavam perturbados, decidiram compartilhar com eles o sonho. José não. Fazer novamente. E quando José estava na prisão, ele conheceu também dois prisioneiros que serviam a Faraó, que era o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros. E eles tiveram um sonho na mesma noite, estavam muito perturbados e José decidiu perguntar para eles o que está perturbando vocês. E eles comentaram, né, cada um falou o seu sonho e Deus deu a interpretação desses sonhos para José. De tal forma que 3 dias depois os sonhos se realizaram. Então o que acontece? O chefe dos copeiros, depois de algum tempo, se lembrou, né, ele foi restituído ao cargo dele e o chefe dos padeiros foi executado. Um certo tempo depois, né, José continuava ali esquecido na prisão, mas um certo tempo depois o próprio faraó teve um sonho, na verdade 2 sonhos que o deixaram muito perturbado. E esses sonhos fez com que ele chamasse todas as pessoas do reino dele para que interpretassem esse sonho e ninguém sabia o que fazer. E aí o chefe dos copeiros lembrou de José. É assim que às vezes acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, mas na verdade ainda não era o tempo certo de avançar, né? O faraó chamou José e contou para ele todos os sonhos e Deus deu a interpretação dos sonhos para José. De tal forma que quando o faraó viu, né, o conselho de José sobre o que iria acontecer e como o faraó deveria organizar ali aquele período de fome que iria alastrar todo o Egito, o faraó decidiu colocá-lo como administrador de todo o Egito, né? Primeiro seria Faraó e em seguida seria José. A partir disso, veio os 7 anos de grande abundância, de prosperidade e também depois veio 7 anos de fome. Nos primeiros 2 anos de fome, a fome se alastrou de tal forma que o povo lá, a família de José, que morava na terra de Canaã, também precisou vir até o Egito para comprar os mantimentos necessários para a sua sobrevivência da família. Foi aí então que José viu, né, pela primeira vez os seus irmãos e acontece de que depois dele testar os irmãos e ver se os irmãos haviam mudado ou não, ele se revela e diz que de fato aquilo dali na verdade era um grande plano de Deus. Deus havia
permitido que José passasse por todas aquelas circunstâncias, todas aquelas situações, para que o povo hebreu pudesse sobreviver. E a gente vê aqui o legado de José, né? No ponto 3 da nossa lição. A gente vê que Deus ele não apenas ensina sobre o amor, mas ele também ensina sobre o perdão. José perdoou aqueles irmãos que fizeram tão mal a ele, vendendo ele como escravo, dizendo para o pai que ele havia morrido, né? E José perdoou de tal forma que, na verdade, foi por ele ter sido tão abençoado por Deus, né? Ele entendeu que tudo aquilo dali era um plano de Deus. Aí, então, diante de haveria ainda 5 anos de fome, José decidiu trazer toda a sua família, que era em torno de 70 pessoas, né? Contando com Jacó, contando com as esposas dos irmãos, os filhos, os netos, né? E trouxe-os para o Egito, permitindo que eles vivessem em uma região do Egito chamado Gozém, no delta do Nilo. E ali o povo hebreu conseguiu se multiplicar de tal forma que o novo faraó que entrou no poder não conhecia José, não conhecia a história dos hebreus, decidiu aí escravizá-los de tantas pessoas que existia dentro do povo hebreu. E essa é uma história que a gente vai contar na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Então eu sugiro a você que tente fazer um resumo dessa lição para os seus alunos e, se possível, incentive eles a vir para a escola dominical para aprender um pouco mais sobre essa linda história aqui de Gênesis, né? Mas a gente vai ver ao longo de toda essa lição a história do Antigo Testamento. Então, que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até a próxima.